Nos desertos da vida, nos desertos que a gente enfrenta, e aí eu quero até acrescentar, Deus nos leva ao deserto, amém, povo amado? Amém, igreja do Senhor? Quem acredita aqui que Deus nos leva ao deserto? Ah, tá bom, porque está na Bíblia, né, irmão? A gente não pode negar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, olhe para mim, o próprio Senhor Jesus, Mateus 4, Lucas 4, Evangelho, né, de Mateus, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, o primeiro versículo diz assim, ó, o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto, levou ele lá para o deserto, mas para quê? Aí lá o texto diz o quê? Para ser tentado pelo diabo. Nó. Alguém aqui gosta de ser tentado pelo diabo, irmãos? Sim ou não? Lógico que não, e Jesus também não gostava. Só que deixa eu te dizer uma coisa, existem coisas na minha vida, existem coisas na sua vida, que embora eu não goste, você não goste, olhe para mim, mas elas são necessárias, amém? Vocês me entenderam não? Vocês estão aqui comigo? Vamos orar, fecha o teu olhinho. Espírito Santo, agora mudou o contexto, tudo lindo, tudo maravilhoso, que manhã especial o Senhor está nos dando, mas agora é um momento de nós meditarmos, esse é um momento de nós, ó Deus, compartilharmos a Tua santa palavra, a Tua palavra é viva e poderosa, Senhor, então, dá-nos ouvidos para ouvir, porque às vezes a gente tem ouvido, mas ele não está aberto para ouvir, às vezes ele tá ali avariado, às vezes ele está fechado, então dá-nos ó Deus, ouvidos para ouvir, mas dá-nos um coração disposto a Te obedecer, porque a Tua palavra diz para nós que não basta só ouvir, a Tua palavra diz tem que obedecer, porque quem ouve e não pratica é um nécio, é um doido, e a gente não quer ser isso, a gente quer ser, Senhor, gente sensata, a gente quer ser gente, ó Deus, gente que realmente, ó Pai, está vivendo uma vida que Te glorifica, então tem que ouvir e tem que obedecer, Senhor, que o inimigo da palavra, a Bíblia fala do inimigo da palavra, as aves dos céus, não é? São demônios, são forças malignas, às vezes também não são só isso não, às vezes são questões interiores, emocionais, são outras vozes que estão gritando, existe uma competição, vozes falando o tempo todo, gritando na mente, e aí, ó Deus, às vezes a gente não consegue, Senhor, parar para se atentar, para prestar atenção na Tua palavra, mas a minha oração aqui é que toda a mente, todo o coração, espírito, alma e corpo estejam rendidos na Tua presença e recebam nessa manhã, ó Deus, uma direção, recebam uma palavra de vida, recebam uma palavra de esperança, recebam uma palavra de renovo, recebam uma palavra que vem do Teu coração, para os nossos corações. Senhor, fala na mente, mas fala no coração, é o que eu Te peço. Eu oro por mim, Deus, me dá muita graça, dá-me, ó Deus, a desenvoltura, sabe, eu tenho me sentido, mas sentimento e eu não me entrego a ele, mas parece que eu assim, não sei mais, eu não consigo mais, é uma luta para chegar aqui, para subir aqui, mas quando eu estou aqui, Deus, algo acontece, então Senhor, Deus, faz de novo, faz mais uma vez nessa igreja, faz mais uma vez, ó Deus, na vida desse homem, dessa mulher, faz mais uma vez nas nossas vidas, ao ponto de nós sairmos daqui e declararmos, uau, o Senhor está no nosso meio, uau, o Senhor está operando grandemente e agindo, Deus, ninguém vai impedir, em nome de Jesus que eu oro, e eu agradeço, e todo o povo de Deus diz, amém. Então volta comigo aqui, querido, vou recomeçar, não é? Então muitas vezes Deus, Ele mesmo, o Espírito do Senhor vai nos conduzir ao deserto, vai nos conduzir, com um propósito, a Bíblia fala que o propósito que Deus levou Jesus, o Espírito de Deus, né? Ali o texto fala, você pode examinar aí capítulo 4, versículo 1, não ficar pegando o tempo todo, para a gente conseguir dar uma avançada, mas escuta, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, não é? A gente não quer, eu não quero, você não quer, mas é necessário, pastor, queridos, sabe, os desertos na nossa vida, os desertos, eles têm um propósito, vamos falar sobre isso nessa manhã, vamos conversar sobre isso, amém? Eu não sei como você está aqui, de repente eu estou pregando para mim, sabe, eu tenho a impressão que as melhores mensagens que Deus já colocou no meu coração e que eu transmiti para a igreja, eu não estava pregando para você não, de verdade, em nome de Jesus, eu estava pregando para mim, só que quando eu estava pregando para mim, e Deus falando na minha mente, falando no meu coração, eu percebo, tá, que às vezes está acontecendo algo aí com você, eu percebo que parece que Deus está acessando algo dentro de você, Deus está acessando algo no seu coração também, e eu me alegro por isso, e vou te falar uma coisa, de verdade,
de verdade, muito difícil que eu vou dizer para você. Se esse é o processo, é o caminho pelo qual eu posso me tornar, eu posso ser bênção de Deus na sua vida, né? Eu digo para Deus, eis-me aqui, se eu tenho que passar por lutas, se eu tenho que passar por dores, se eu tenho que passar por tribulações, se eu tenho que passar por provações, o que quer que seja, mas isso de alguma maneira vai me tornar um canal, um instrumento mais, sabe, poderoso nas mãos do Senhor, mais ungido, mais usado por Ele, para que você, ao sair daqui, você saia dizendo assim, Deus está nesse lugar, Deus está falando comigo, Deus está me tocando. Eu digo, amém. Amém, mas você achou que era só amém, estava bom? Não. Amém, mas sabe, irmão, de vez em quando a gente diz para o Senhor, porque o próprio Jesus disse, né? O próprio Jesus disse, Senhor, se possível, tem uns cálices assim, irmão, que a gente falou, Deus, se for possível, passa esse cálice de mim, porém, não seja feita a minha vontade, mas que a vontade dele seja feita. Amém? Quantos querem que a vontade de Deus seja feita? Né? Lembra de orar o Pai Nosso, irmão? Viu? Lembra de orar o Pai Nosso? Não uma reza aí tola, né? Ficar repetindo sem entendimento, mas lembra de fazer uma oração a partir do Pai Nosso. Vou melhorar a minha fala, não é para você ficar fazendo lá, Pai Nosso, não sabe nem o que está falando, não. É pensar, meditar no Pai Nosso, né? Mas existe algumas porções assim do Pai, não é todo ele, mas existe algumas porções que naquele momento elas vão falar muito ao teu coração, e eu creio que nesse tempo, olha aqui para mim, olha na minha direção, nesse tempo, uma oração que é a partir da oração modelo que Jesus ensinou, né? Deram o nome de Pai Nosso, não foi Jesus que disse, é por causa da primeira frase, né? Você pegar a Bíblia hebraica, irmão, a Bíblia hebraica, né? Que a gente chama de Velho Testamento, o nome dos livros não é nenhum desses que a gente tem aqui. Deuteronômio, você é doido? Eles não chamam Deuteronômio, né? Eles não chamam, eles usam a primeira palavra que é dita no livro, a primeira palavra que é dita no livro, e aí eles colocam aquele nome, que é a primeira palavra que é falada. Então não tem esses nomes que a gente tem aqui, nenhum deles é igual à da Bíblia hebraica. Então assim, o Pai Nosso, eu acredito que ele obedeceu essa ordem das coisas, né? Disseram, vai chamar Pai Nosso, né? Mas Jesus nunca disse, olha, esse é o Pai Nosso, mas a oração começa como? Pai Nosso, não é? Pai Nosso. Então ficou esse nome. Então entenda, é uma oração modelo. Jesus estava ensinando um modelo. E só para, não é o âmago do que eu quero falar, mas irmão, quando Jesus disse, olha, vocês vão dizer, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, olha aí, venha o teu reino. Mas seja feita a tua vontade. Como que vai ser feita essa vontade, irmãos? Aqui na terra, como ela é feita? Puxa vida, quem sabe, a partir disso, Deus vai construir algo na sua vida, na sua história. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, seja feita a tua vontade aqui, Senhor, como ela é feita nos céus. Como que a vontade de Deus é feita nos céus, irmãos? Como que ela é feita? A vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus ela é como? Ela é bagunçada. É um caminho. Vocês já ouviram aquelas coisas? Deus escreve certo por linhas tortas. Sai fora disso aí, querido. Esses chavões aí, pelo amor de Deus. Deus pode escrever certo umas linhas tortas? Lógico que pode, Deus pode tudo. Mas a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, irmãos. É boa. A vontade de Deus ela é agradável. A vontade de Deus é perfeita, né? Pode mudar a ordem dos tratores aí, não vai alterar o sentido. Então, a vontade de Deus, ela é o melhor. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Será? Só estou propondo para você. Será? Será que não é a vontade de Deus que você esteja passando por esse deserto? Será? Será que Deus, nos planos eternos dele, na vontade soberana dele, Deus olhou e falou assim, esse rapazinho está precisando entrar na escola para ele crescer. Esse rapazinho, entenda quando eu digo rapazinho, é modo de dizer, estou falando com você também, mulher. Será que Deus não falou assim,
está precisando de umas aulas, está precisando aprender, está precisando, olha na minha direção, falando com você, precisando evoluir, está precisando crescer, está precisando melhorar, está precisando mudar, tem umas coisas aí que não está certo, não tá legal, olhe para mim, não está legal, precisa deixar algumas coisas, olha aqui, precisa abandonar algumas meninices, precisa. E se não for assim, olhe para mim, e se não for assim, se não for por meio da tribulação, por meio da provação, por meio da dor, por meio da aflição, parece que não vai mudar nada. Parece que vai continuar tudo do mesmo jeito. Você quer que continue do mesmo jeito? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem capciosa, assim, bem, sabe, perguntinha sem vergonha essa minha, mas eu preciso saber, uai. Mas eu quero que você também declare, eu quero que você assuma, você diga. Você quer continuar do mesmo jeito? Você acha que está bom? Você acha que não precisa mudar nada? Você acha que não precisa crescer? Você acha que não precisa melhorar? Não precisa romper? Não precisa. Porque, irmão, se você acha, se você acredita, tudo bem, eu vou fazer o quê? Eu vou forçar você? Eu posso forçar você alguma coisa? Eu não posso. Sabe, de vez em quando eu tenho umas crises ministeriais. E uma delas, que eu tenho, é porque eu fico assim, Jesus, como funciona esse negócio, né? Eu estou nesse negócio faz tempo, irmãos. 25 anos de ministério pastoral, vai completar 25 anos agora. Deus me livre. Esse é outro assunto. Eu sei quem foi o doido, né? Que pegou um moleque, né, um menino e falou, você é pastor. É um doido quem faz um negócio desse. Mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas escuta aqui. De vez em quando eu fico pensando comigo assim, eu falo assim, Jesus, as pessoas vêm para mim às vezes, e elas vêm com crises, elas vêm com dúvidas, elas vêm com uma expectativa, né, até a mim, e elas esperam algo de mim, e eu não entendo muito bem por quê. O que acontece? Né? O que acontece que as pessoas às vezes, eu tenho que exercer, entenda, autoridade, dizer, não meu irmão, isso não pode, isso não é de Deus para a sua vida, isso você não está vendo não, né? E assim, dizer uma coisa, e essa pessoa se submeter a isso? Essa pessoa, ela reconhecer, ela olhar e falar assim, é de Deus, eu reconheço, de verdade, eu estou abrindo o coração para vocês aqui, que eu luto comigo, às vezes eu não vou dizer para você, eu estou contando aqui agora, sei lá como vai ser daqui para frente, mas dentro de mim, eu fico falando, meu Deus do céu, meu Deus, essa pessoa, ela recebeu, ela recebe, não é? Aí eu lembro, hoje aqui, lembrei demais disso, porque Deus sabe, a pastora também sabe, mas Deus sabe, né? Sabe irmãos, durante 25 anos, a cereja do bolo sempre foi pregar, subir aqui e pregar, não é? Mas, de uns tempos para cá, aconteceu alguma coisa, não é? E vocês não têm noção do tamanho da luta que tem sido, né? Até o último segundo. Eu sempre tive muito temor, eu conto isso para vocês, sempre contei isso aqui, eu sempre subi aqui com muito temor, sempre subi assim com o coração na boca, o estômago, na verdade é mais o estômago até do que o coração, né? É assim, um calafrio aqui dentro, eu já contei para vocês, sabe, uma necessidade até de ir no banheiro fazer xixi, umas 2, 3 vezes assim, e não sai nada, por quê? Porque não é físico, né? É emocional, é espiritual, é um temor muito grande, muito temor de Deus, não fala nada, eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, coloca um guarda na minha boca, me dá a tua palavra, porque o que eu preciso, você precisa, o que nós precisamos de palavra do Senhor, amém, amados? Então assim, mas tudo bem, mesmo com tudo isso, delícia, até essa sensação assim, uma delícia, mas uns dias para cá, um tempinho para cá, tem sido uma guerra, uma luta, né? E eu estava ali, né, uma hora ali, clamando, orando ao Espírito Santo, e falando para Ele, e sabe, Ele é maravilhoso, Ele veio assim, e Ele assentou algo no meu coração, e isso me ajuda demais, porque daí Ele falou, era para esse lugar que eu queria te levar, era para esse lugar que eu queria levar você, é um lugar onde você está chegando, está entendendo, você está, lógico, estou num processo ainda, tá queridos? Ainda estou em construção, né? Até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra,
em mim e em você, vai completá-la até quando mesmo? Até quando que Jesus vai completar essa obra? Até o dia de Cristo Jesus. Então ele está trabalhando em mim. Mas, aí ele falou assim, no meu coração, né, na minha mente, ele falou assim, mas que bom, você está entendendo que é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Você sai de cena. Você desaparece. Isso é bom demais. Sabe, querido, nesse processo que Deus nos leva ao deserto, naquele tempo bíblico, né? Naquele tempo dos dias bíblicos ali, literalmente falando, era um lugar específico mesmo. Deserto era um lugar de muito sol, muita areia, era um lugar assim, que de dia fazia um calor insuportável, ninguém suportava aquilo, e de noite um frio insuportável. Dá para entender um trem desse? São extremos, né? São extremos, porque de dia é um calor, vai morrer, 50 graus, mais de 50 e poucos graus. Quem que suporta um negócio desse? Quem que suporta? Eu estava lá no Piauí, agora, 40 graus de dia, de tarde, de noite, de madrugada, que desespero aquilo, meu Deus do céu, já contei para vocês aqui, coisa mais horrível do mundo, fui inventar, eu ia fazer um jejum de 5 dias lá, direto, só na água, no terceiro dia eu quase morri, todo mundo, o pessoal falou assim, o que aconteceu com esse homem? Porque eu não conseguia nem levantar, porque aquele calor insuportável, aí você imagina, fazendo lá os trabalhos, lá, andando de casa em casa, então foi uma coisa assim, nossa, que experiência terrível que eu tive, então agora imagine 50 graus, pastor Paulo Mazzoni, ele é um figuraça, um cara assim, extraordinário, ele leva, de tempo em tempo, ele leva uma turma lá para Israel, né, aí passa ali pelo Egito, aí diz que ele estava lá, o pastor Inácio estava contando, estava nessa turma aí, diz que ele estava no ônibus, e aí estavam indo para entrar em Israel, só que eles estavam indo pelo Egito, né, e aí ele falou com o motorista, falou assim, o motorista, estava num desertão lá, coisa mais horrível do mundo, aí falou assim, faz o seguinte, você vai parar o ônibus, e nós vamos descer todo mundo, ônibus, aqueles ônibus, vocês sabem, né, irmão? Ar-condicionado assim, que é a coisa mais linda do mundo e tal. Aí ele falou, não, nós vamos descer. Aí disse que o motorista falou, que está doido? Ele falou, nós vamos andar, coisa assim de 20 metros, 30 metros, tá? Você vai lá e você espera a gente. Para esse pessoal ter uma noção do que, quando a gente fala sobre deserto. E foi o que eles fizeram. Querido, você acha que aconteceu o quê? Com essas pessoas que desceram do ônibus e andaram ali 30, 40, eu não lembro agora assertivamente ali, 30 metros, 40 metros, 50 metros, irmãos. 50 metros. Eles quase morreram. Entraram em desespero. Tamanho o calor. E aí, não sei se vocês sabem, o pessoal sobe o monte, né? O monte que Moisés ele recebeu ali a lei de Deus, não sabe bem ao certo se é ali mesmo, mas assim, existe um senso comum, é aqui, e é muito alto. E aí, queridos, já é o outro extremo, é lugar desértico, extremamente desértico, só que eles vão subir, tem que subir muito cedo, porque eles têm que descer, tem até um horário, porque senão não consegue, aí dá um problemaço lá, então eles têm que subir, eles vão para lá assim, tipo, se não me engano, 3 da manhã, alguém já foi lá? Alguém foi aí? Alguém foi? Não? Vamos ter que fazer uma caravana, aleluia. Não é? Já pensou, irmãos, em nome de Jesus? Né? Orar para Jesus mandar uns dólares para nós? Né? Porque é dólar esse negócio, não é brincadeira não, mas tudo bem. E querido, e aí o pessoal sobe, sabe o que acontece? Eles têm que colocar, irmão, parece que eles estão lá no Alasca, tem que colocar blusa, aquelas roupas assim, sabe? Porque o frio é extremo. O que isso fala para você? O que você entende por isso? Estou falando do contexto literal. Deserto fala de? É muito calor, é muito frio. Meu Deus, diga aí, meu Deus. Fala para alguém perto de você, fala assim, é difícil mesmo, hein? É muito calor e é muito frio. Fala aí para alguém, fala para essa pessoa aí perto de você. Sabe, queridos, deixa eu te contar uma coisa. O deserto é um lugar muito difícil. Quem concorda? Os demais não. Deixa ser, vou pegar o teu nome aí, vou falar, Jesus, manda esse para o deserto, manda esse. Vou enviar todos vocês. Vou enviar, oi. Quem acha que o deserto é um lugar muito difícil? Agora tudo, viu? É só dar uma ameaçada, o negócio é ameaça. Escuta, ele é difícil, mas eu quero que você entenda uma coisa. O deserto não é ruim. Ele é muito difícil. Diga comigo, o deserto é muito difícil.
Mas diga assim, mas ele não é ruim. Mas como pode? Como pode uma coisa ser muito difícil e não ser ruim? O Senhor quer que você e eu, que nós entendamos nessa manhã o propósito. Quando a gente tem um propósito, querido, quando a gente entende o propósito, quando a gente fala assim, isso aqui tem um propósito, é difícil, é muito difícil, eu estou me arrastando, eu não estou aguentando, fisicamente, emocionalmente, mas deixa eu te contar uma coisa, eu estou olhando lá para a linha de chegada, eu estou olhando para a linha de chegada, eu estou olhando e eu estou vendo o propósito, e o propósito de Deus vai se cumprir, o propósito de Deus vai prevalecer na minha vida, na sua vida, custe o que custar, custe o que custar, vai prevalecer, tem um propósito. Então entenda, o deserto é difícil, fala comigo, o deserto é? Fala, o deserto é muito difícil, mas ele não é ruim. Lembra alguém perto de você aí, anota essa frase aí, tá? Porque você vai ter que se lembrar disso em alguns momentos da jornada. O deserto é muito difícil, mas o deserto não é ruim. Mas quando ele não é ruim? Quando a gente entende o propósito. Se a gente não entende o propósito, irmão, misericórdia, se lascou, sabe por quê? Vai morrer no deserto. Foi o que aconteceu com o povo. Eu meditei ontem tanto sobre isso que, meu Deus do céu, eu já conheço toda a história, mas eu fiquei olhando, lendo, tintim por tintim ali, eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, mas que povo tinhoso, que povo terrível, que povo, desculpa irmão, encardido. Só que de repente, sabe o que Deus fez? Era como se eu visse o Senhor olhando bem nos meus olhos assim, e dizendo assim, são igualzinho você, muito parecido com você. Você é assim também. Você é assim. Eu quero te desafiar hoje aqui, em nome de Jesus. Eu quero lançar um desafio para você. Fala para Deus, Deus, muda esse coração aqui. Muda isso aqui, Senhor. Porque eu não quero morrer no deserto. Eu não quero ficar num lugar que era um lugar de passagem. Escute aqui, o deserto é um lugar de... É passagem, irmão. Tem começo, tem meio e tem finalidade. Escuta, vou repetir. Deserto é um lugar de... E ele tem começo, ele tem meio e ele tem finalidade, é um propósito. Você não foi salvo por Jesus, você não foi gerado pelo Espírito Santo para morrer no deserto. Você foi sim, preparado por Deus para passar pelo deserto. Deus muitas vezes tem nos levado ao deserto, por quê? Porque Ele nos ama tanto, você já ouviu isso, é clichê, mas Deus ama tanto a mim, a você, a nós, que Ele diz assim, vem do jeito que você tiver, vem todo lascado, vem todo quebrado, vem encardido do jeito que você está, vinde a mim todos vocês, todos, não importa o teu passado, não importa o que quer que seja, Ele diz, vem a mim, e eu vou cuidar de você, aleluia, glória a Deus, Ele cuida da gente, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele estende a mão amiga, graciosa, que mão forte, e Ele diz, eu estou te pegando, eu estou te socorrendo, eu estou te amparando, eu estou salvando você, só que, porque Ele me ama, porque Ele te ama tanto, irmão, Ele olha e fala assim, você não pode ficar do jeito que você está, você não pode ser isso aí, porque eu não te criei para isso, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar você, eu vou arrancar coisas de você, eu vou extrair coisas assim, que você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui estava em mim, estava, eu vou tirar isso, e eu vou colocar coisas, eu vou plantar coisas, eu vou derramar coisas, eu vou construir algo na sua vida. Ele te ama ao ponto de dizer, pode chegar, pode vir do jeito que você tiver, mas Ele te ama tanto, frase de para-choque de caminhão, que a gente já ouviu aí dezenas, centenas de vezes, não é? Mas eu quero te lembrar disso. Ele te ama tanto que Ele não vai te deixar desse jeito. Você precisa mudar, cara. Você precisa mudar. Você precisa mudar. E sabe, parece que Deus, conhecendo essa necessidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, de uma mudança, de uma transformação, Deus fala assim, agora chegou a hora, eu estou te matriculando na escola do deserto, e você vai passar pelo deserto, só que aprenda uma coisa,
Deserto é lugar de passagem, deserto não é lugar de destruição, de morte, não é definitivo. É um tempo, é um prazo. Só que esse prazo, ele tem a ver com as nossas respostas. Ele tem a ver com aquilo que eu e você vamos responder a Deus. Amém, povo amado? Tem a ver. O povo ficou lá no deserto. Escute, morreu no deserto. Nunca se tornou aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha para eles, nunca. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração. O Senhor está falando com você, comigo, conosco aqui nessa manhã. Não endureça o coração como o povo fez no dia, lá da provocação, sabe? Você vai lendo lá, pega lá o livro de Êxodo, a partir do capítulo 16, 15 é a libertação, coisa mais linda do mundo, irmãos. Coisa mais linda do mundo, milagre, abre o mar, passa a pé seco, os inimigos são derrotados, suplantados, morre todo mundo, Faraó e o exército dele se afogam lá, e você passa a pé seco, aleluia, Deus é grande, Deus é poderoso, olha como Deus faz, aleluia. Só que daí, irmão, aí começa um outro momento. Tem o tempo das maravilhas, tem o tempo do milagre, tem o tempo, irmão, de Deus vir e falar assim, ó, eu sou o Senhor que te salva, aleluia. Eu sou o Deus que te tiro da terra do Egito, a terra da aflição. Eu sou o Deus que te resgato, aleluia. É maravilhoso, a gente ama. Eu amo, irmão, eu amo, né? Faz 30 anos que eu conto o testemunho do que Jesus fez na minha vida, de quem eu era, de como Ele me encontrou, de como Ele me resgatou, não é? Joia, mas essa é parte da história. Por quê? Porque isso é obra inacabada, Deus quer completar a obra, amém, povo amado? Então, e aí, meu irmão, Ele te matricula nessa escola. E nessa escola que é a escola do deserto, Deus, Ele quer me levar, Ele quer te levar, Ele quer nos levar a desenvolvermos algumas características que são extremamente importantes, sabe por quê? Para a gente não morrer lá, para a gente não ficar no deserto. Eu vou falar, não vou ter como abordar tudo com você, quem sabe domingo que vem a gente continua, mas deixa eu te contar. Existe uma coisa que é um grande sabotador, e é o que o Espírito Santo está trazendo. Eu tenho várias características aqui, mas ele está trazendo para mim, para eu destacar uma, e quem sabe vai ser a hora que você precisa urgentemente, tomar uma decisão, fazer uma escolha, correr aqui para esse altar aqui, se derramar diante de Deus e dizer, Deus, me liberta de mim, me liberta dessa característica, me liberta desse comportamento, me liberta, Senhor, desse hábito tão desgraçado, tão nocivo, tão terrível, mas que ele é como se ele se incorporou em mim, ele se apropriou de mim, é como se fosse um parasita vivendo em mim, e eu tenho permitido, ele se alimenta, e ele tá fazendo o que ele quer, mas hoje aqui é o dia da minha libertação, hoje aqui é o dia de eu deixar isso, porque isso não vai me impedir de entrar na terra que Deus me prometeu, isso não vai me impedir de avançar, não vai me permitir. E o Senhor está falando comigo e com você. Uma das coisas que prenderam o povo, que mantiveram o povo naquele lugar que era um lugar de passagem, não demorava mais do que 15 dias para eles saírem do ponto A e chegarem no ponto B. Não demorava. Tem estudos aí, irmão, né? Caminhada, andando tanto por hora e tal. Vamos colocar aí, em média, 15 dias. Vamos colocar 20 dias. Vamos colocar em um período. Era um tempo. Só que esse povo rodou lá dentro, sabe quanto tempo? Quem lembra? 40 anos. Morreram no deserto e não entraram, com exceção de Josué, de Calebe e os mais novinhos. Os mais novinhos. Uma nova geração teve que nascer, teve que surgir e ser discipulada, treinada, precisou receber a mentalidade de Deus, para que eles estivessem preparados para entrar naquela terra, para possuir aquela terra. Não é? E dos mais antigos, Josué e Calebe, não vou falar sobre isso agora, mas sabe, irmãos, uma característica, uma das coisas mais nocivas que havia na mente e no coração daquele povo, que estava peregrinando, que estava indo em direção à terra, estavam caminhando em direção à terra, mas eles ficavam rodando, eles não saíam do lugar. Se você ler o texto a partir de Êxodo capítulo 16, você vai descobrir uma coisa. Esse povo, eles reclamavam o tempo todo.
esse povo murmurava o tempo todo. Murmurava, reclamava, ficava o tempo todo, sabe, só vendo as dificuldades, vendo o lado difícil, vendo as coisas negativas. Eles só focavam nisso. Eles só focavam nisso. Eles não se alegravam. Eles não nutriam gratidão, porque a murmuração, a reclamação, ela mata a gratidão, querido. Ela mata uma pessoa que só vê problema, só vê defeito, uma pessoa que só foca no negativo. Essa pessoa não tem gratidão no coração. Ela se torna uma pessoa extremamente ingrata. E sabe, irmão, para entrar na presença de Deus, anota isso aí pelo amor de Jesus, anota isso pelo amor de Deus. Você não sabe, mas você sabe, fala: Deus, me lembra disso o tempo todo. Sabe, querido, para entrar na presença de Deus, a primeira coisa que eu preciso é de gratidão. A Bíblia diz que a gente entra com... Vocês estão lendo a Bíblia, pelo amor de Deus? A gente entra com ações de graças, irmãos. Você já entra agradecendo. Você já entra diante da presença do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou, do Deus que tudo pode, o Deus vivo, tremendo. Você já entra dizendo assim: Tu és Deus poderoso, e o Senhor tem sido grande de geração em geração. Não há outro Deus além de Ti, não há no céu, na terra, em nenhum outro lugar. E não importa o que eu estou enfrentando, não importa o que eu estou passando, sabe por quê? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor não pede batalha, o Senhor não pede a guerra. Eu posso estar enfrentando o que for, mas sabe, Deus, sabe, eu estou olhando para o Senhor, e aí eu esqueço de mim, e eu reconheço quem Tu és Deus poderoso. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não confio em mim, não. Eu não confio em mim. Escuta, eu não confio em mim. Eu não confio na minha força, eu não confio na minha capacidade intelectual, eu não confio na minha resiliência. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é ótimo, querido, a gente precisa desenvolver, mas eu não confio. Eu confio no Senhor, eu confio nele. É Ele que é poderoso. É Ele que é poderoso para fazer mais do que tudo. Tudo que eu penso, tudo que eu peço, é Ele. É Deus. Tem que ter a gratidão. Tem que entrar com gratidão. Mas daí, irmão, a murmuração mata a gratidão. A murmuração, a reclamação, ela mata. Você começa a desenvolver um padrão de comportamento. Você começa a desenvolver uma atitude contínua, né? Porque daí vira ato contínuo. Uma coisa, de vez em quando a gente escorrega. Todo mundo escorrega. A Bíblia diz que todo mundo tropeça e cai. Sim ou não? Sim ou não? Tá bom, ué. A Bíblia fala. Às vezes o cara tropeça e cai. Tem dia assim que, né? Tudo bem. Mas olha na minha direção. Vou encerrar. O problema é quando isso se transforma num padrão de comportamento, se transforma num ato contínuo. Ato contínuo. A pessoa, ela se entregou, ela se deixou ser vencida por isso, e ela só vê o negativo, ela só vê o que falta, o que não está. Eu já contei aqui, né? Lá, um professor que eu tive de psicologia pastoral, falou que ele, é uma história lá, eu não lembro agora mais de tantos anos, mas que ele foi aluno de um aluno de Freud, então que conheceu Freud, disse que teve uma vez lá que o cara chegou e o Freud fez uma experiência com eles lá, de pegar um lençol branco, não é? E chegar diante da turma lá e apresentar: o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo? Era um lençol branquinho, branquinho, branquinho. Só que ele teve a pachorra, né? Teve a audácia de colocar um pinguinho preto no canto assim, ó. Sabe fazer uma marquinha? E vocês acham que as pessoas olhavam para o lençol, elas viam o quê? Um lençol branco? O que as pessoas viam? É o ponto preto. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está despertando você nessa manhã para algo. O teu foco está no quê? O teu foco está no quê? Porque onde tiver teu foco, querido, onde tiver o teu foco, é isso que vai determinar o nível de reclamação, o nível de murmuração,
o nível, né, de negativismo. Eu não estou pregando aqui essas besteróis aí, teologias idiotas, besteróis. Mas, querido, pelo amor de Deus, né, esse dia eu mandei para o pessoal lá da célula de maçonaria, né, vi esse trem, acho que ontem, alguém que mandou, não sei se nem se foi no nosso grupo lá da maçonaria, né, aquela experienciazinha do arroz, né, uns potinhos de arroz, aí o potinho de arroz que o cara fica assim, desgraçado, você não presta, seu fedido e tal, aí, né, começa o negócio a se apodrecer, criar mofo. Isso aí está lá na internet, irmão. Isso é coisa da internet, sabe? Está lá. Começa a apodrecer, sabe, 2, 3 dias o negócio está preto, cheio mofado. Aí tem o do lado que alguém chega e fala assim, você é lindo, você é demais. Eu estou só aqui, né? Que legal. Sabe o que acontece? Passa dias e continua lá intacto. É o mesmo arroz, pegou do mesmo lugar, né? E ele continua lá bonitinho que só. Você está vendo, irmão? Então, eu não estou pregando para vocês aqui essas teologias, né, positivismo e tal. Não, eu estou falando para você de um princípio. É um princípio das Escrituras. Deus está querendo expurgar da sua vida. Deus está querendo arrancar da minha, da sua, das nossas vidas. É isso, irmão. Tirar de dentro de nós. Se for um espírito, vamos mandar fogo nele aqui nessa manhã. Vamos dizer, sai, demônio! Só que muitas vezes o demônio, ele é alimentado por um comportamento. O demônio muitas vezes, querido, ele tem tido acesso ao coração, à mente, sabe por quê? Porque o diabo está tendo acesso, porque existe uma brecha, existe uma porta de legalidade aberta na sua vida, aonde você em algum momento, na sua jornada, na sua história, você foi pego, você foi igual uma caça que é pega, sabe? Você foi fisgado, você foi aprisionado, e a partir desse dia, a partir desse momento, a partir disso, eu não sei o que é, o que aconteceu na sua vida, não sei, mas aconteceu alguma coisa, às vezes foi lá na tua infância, eu já contei aqui, não vou contar porque o horário já venceu, mas eu tinha um espírito de violência, e mesmo crente, querido, convertido, nasci de novo, e eu lutava com ira, com raiva, com ódio. Por quê? Porque eu fui espancado por um tio quando eu tinha 5 anos de idade. Eu já contei isso aqui dezenas de vezes, vocês estão careca de ouvir esse negócio, nem suporta mais. Quando eu falo, vocês falam, lá vem ele de novo com essas histórias. Mas uai, não é? E às vezes, irmãos, alguma coisa acontecia, um gatilho, acessava tudo aquilo, era como se eu entrasse em contato com aquele ódio, com aquela raiva, com aquela ira descomunal, não é? Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei como que você foi pego, eu não sei como que você foi fisgado, foi pego, foi preso, mas uma coisa eu te digo, e digo pelo Espírito Santo de Deus, a partir daí, irmão, a partir daí, caro convidado, que bom que você está aqui, que bom que você veio, tá bom? Que Deus possa falar ao teu coração, falar à tua mente também. A Bíblia fala, examina tudo, retende o que é bom. Se tiver coisa aí que você fala assim, que porcaria, deixa de lado, tá bom? Presta atenção naquilo que é bom. Escuta aqui, escuta. Talvez, alguma coisa aprisionou você. E desde então, esse tem sido o seu comportamento. Desde então, essa tem sido a sua resposta. Sempre. Você tem a escolha, sim e não. Sim e não. O pessoal fala muito sobre livre-arbítrio, né? E eu não vou me aprofundar nisso agora, mas, sabe, uma pessoa cativa, querida, ela tem livre-arbítrio? Sim e não. Uma pessoa aprisionada, ela tem livre-arbítrio? Em tese, sim. Mas, na prática, não. Sempre digo isso. Pega uma pessoa encarcerada lá e chega diante da cela dela e coloca ali, o braço vai dar o quê? Não, quanto que dá de medida do braço, normalmente? 80 centímetros? 70? Sei lá. Tá, vocês resolvem esse trem aí. Tá? Um pouquinho para frente, assim, ó, para o braço não alcançar, para o cara chegar assim e não pegar. Coloca um banquete para ele ali, coloca a coisa mais linda do mundo. E fala para ele assim, pode vir, pode se fartar. Pode comer tudo que você quiser, é seu, né? Interessante essa coisa da volatilidade, da vontade, né? da decisão, da escolha. A pessoa fala, lógico que eu quero, olha para mim por favor, vou encerrar agora,
Lógico que eu quero, quem não quer? Você é bobo? Está ali uma mesa posta, está ali um banquete. E aí, querida, essa pessoa vai lá e ela, um esforço descomunal. O dedo chega, vou pegar essa uvinha aqui. Mas não pega nem um grãozinho de uva. Continua na escassez, continua na miséria, continua naquele sofrimento. Se você perguntar para ela se ela quer, o que você acha? O que você acha? Quer ou não quer? É óbvio que quer. Alguém diz, né? Basta querer, né? Será? Será? Você quer, mas não consegue. Não consegue, foi preso. E assim muitas vezes tem sido com você. Se tornou uma pessoa murmuradora. Se tornou um homem que só vê problema. Só vê defeito. Tem pessoas que me abençoam muito, sabe, porque elas são pessoas assim de solução. É gostoso você andar perto de gente de solução, gente que não só pensa em problema, né, irmão? Não pensa em problema, a pessoa pensa em solução. É gostoso, isso ajuda a gente, ajuda, né? Então isso é uma bênção, uma bênção. Deus quer colocar, Deus abençoa esse povo aqui, coloca a gente assim perto deles, em nome de Jesus. Você quer isso? Então fala para Deus, Deus coloca pessoas junto comigo, gente de solução, não é gente que só fica vendo problema não. Lógico que tem que olhar para o problema, tem que encarar ele, tem que, né? Mas precisa buscar a solução. Em nome de Jesus, que Deus coloque gente assim na sua vida. Sabe, querido, talvez você era essa pessoa, a pessoa do problema, a pessoa do negativo, a pessoa que está no deserto para aprender, está no deserto para mudar alguma coisa, está no deserto para se expurgar, não é? E olha que coisa linda, eu encerro, no deserto, querido, Deus está. No deserto, Deus está. Você não está sozinho nesse deserto. É difícil, é duro, é horrível. Sim. Mas Deus está. E de vez em quando, Ele que julga quando é importante, necessário, é segundo a soberana vontade dEle. Ele faz uns mimos com a gente, Ele faz alguma coisa ali, Ele abre um poço lá no meio do deserto. Igual Ele fez com o povo de Israel. Então tá bom, vocês estão morrendo de sede? Está aqui, ó. Estou dando um poço para vocês. Vocês estão com fome, vontade de comer carne? Estou dando carne para vocês. Estou mandando aí, ó. Estou mandando as codornizes lá, ó. Choveu codornas, né? Então, choveu uma codorna. É iguaria, irmão. É carne nobre, né? Choveu para aqueles lambão lá. Só que o problema não era do lado de fora, o problema era do lado de dentro. Vamos resolver o problema do lado de dentro. Fica de pé nessa manhã. Desculpa aí, passei o horário, só para não perder o costume, né? Claudinei sendo Claudinei. Mas sabe, esse momento é um momento seu e o Espírito Santo. Passa um pente fino na sua vida aí, querido. Seja muito sincero com o Espírito Santo. Não adianta a gente querer se esconder. A gente se esconde, mas Deus sabe. Às vezes você se engana aí, dizendo assim, não, eu acho que eu não sou assim. Eu sou crítico. Aqui, aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, o Espírito Santo está falando para você. Eu sou crítico. Não, criatura. Não é crítico, não. Você é murmurador. Você é um reclamador de carteirinha. Se tivesse o clube dos reclamadores, dos murmuradores, a tua carteirinha seria 02. Porque a 01 é minha, não toma a minha frente. Todos nós lutamos com alguma coisa. Mas o Senhor está aqui, Ele quer nos libertar disso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a vontade dEle é que você entre. Que você entre na terra, que você receba tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que Ele quer fazer em você, por você, através de você. Então agora, fecha os seus olhos aí com muita sinceridade, abre o teu coração, passa um pente fino aí na sua vida, começa a examinar os teus comportamentos, começa a olhar e fala, não, meu Deus, eu fiz isso mesmo? Ué, você fez, tem que se arrepender. Só que não adianta se arrepender só de atitudes, comportamentos e palavras. Não. A gente precisa se arrepender muito mais profundamente, sabia? A gente precisa se arrepender, queridos. É daquilo que nos tornou assim. Por ter permitido que isso nos prendesse. Ter permitido que
que nós fôssemos aprisionados, e a partir dali nós nos tornamos presos, cativos. Às vezes a gente até quer, de vez em quando você luta, às vezes você já ouviu uma pregação como essa, ou melhor do que essa, parecida com essa, e Deus falou com você, e você falou, puxa, eu quero, mas nada mudou, você até quis, mas aí quando você tentou, o braço não alcançava. Então nessa manhã Deus quer trazer uma poderosa libertação sobre a igreja, uma poderosa libertação sobre a tua vida, sobre a minha vida. Vem, Espírito de Deus, move sobre nós, prepara teu coração, querido. O Espírito de Deus, Ele está fluindo nesse lugar.